Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Então, o nosso grupo vai falar da doença de Alzheimer. Ele é composto por Adália, Suede e eu, Catiana. Então, eu espero que vocês gostem muito da aula. Então, gente, mas o que é de fato, né, a doença de Alzheimer? Pois é, essa doença ela foi descoberta por um alemão chamado Alois Alzheimer. Por isso o nome, né? Antigamente, as pessoas quando descobriam uma patologia, eles usavam o próprio nome para se auto-homenagear. Acho que isso, né? Então, mas o que de fato é? Ela é uma doença neurodegenerativa, doença progressiva, perde a capacidade de reconhecer familiares, comprometimento ocorre principalmente no hipocampo, atinge as pessoas idosas com 60 anos, né? Existem também precoce, que chegam aos começar ali 50 anos, né? Tem as suas causas, né? Tem as suas causas que até agora não explicativas, não existe algo muito específico, existem vários apontamentos para as causas, né? Mas nada específico. Eles apontam genética, aponta proteína, aponta vários fatores. Mas é como qualquer outra doença que a gente conhece, mas não tem nada muito, como se diz, nada muito certo. Não, é isso e pronto. Aí a gente fica nessa, né? Até um dia surgir um fator que diga, não, é isso aqui e pronto. Dados estatísticos para você estar mais por dentro do assunto. Atinge cerca de 7% da população brasileira com mais de 60 anos de idade. Segundo a Abra, a incidência deve dobrar em 2030. Idade superior a 65 anos e histórico familiar contribui com que o indivíduo desenvolva a doença. E fatores ambientais, estilo de vida. Como vocês sabem, o nosso estilo de vida, a nossa rotina hoje, essa vida corrida que a gente tem hoje, né? Tudo isso influencia para uma série de fatores, uma série de doenças emocionais, essas doenças psíquicas. Fases da doença de Alzheimer. Como toda doença, essa doença tem fases também. Já na fase assintomática, ela apresenta alterações neuropatológicas, porém a capacidade cognitiva é normal ainda. O que acontece? Nessa fase, a pessoa consegue executar suas coisas normais, fazer suas tarefas, realizar, trabalhar, fazer tudo ainda normal. E pode ser que ela nem saiba, né? Não sabe, na verdade, que tem a doença e continue agindo normal. Posso passar aí anos para depois ela vir, né, descobrir a doença. Já na fase sintomática, tem um declínio cognitivo progressivo antes do início do comprometimento funcional e demência de evidências. Evidente. Nessa fase aqui, o que acontece? Essa fase aqui, ela já apresenta um esquecimento, já apresenta um pouco já de demência, entendeu? Mas não tanto, né? Já apresenta falhas no comportamento, já esquece as coisas, já esquece datas, já perde a memória, já vai fazer uma coisa e não lembra. Então, assim, ela já tá começando. Mas como ela já tá nessa idade, que é o que acontece, muito ainda por isso difícil diagnóstico, as pessoas acham, mas eu tô nessa idade, é da idade isso. Não. Aí é o que dificulta o diagnóstico. Porque as pessoas acham que já está na idade, então está na idade de esquecer e aquilo não é a doença. Mas aí elas só vão se dar conta no dia que esquecer, no dia que já passar por uma fase bem mais forte, ou então quando ela tiver que ir ao médico mesmo e dizer eu não estou lembrando de nada, eu não reconheço meus filhos, eu não consigo mais executar minhas coisas tranquilamente como antes. Porque aí já está afetando demais, já está afetando todo
o outro, né, todo o raciocínio lógico e o motor. Já na fase que demência, né, é o comprometimento cognitivo, ele tem outras fases que vai média, né, até a final, que já é quando a pessoa entra em falência, pode ser detectado bem antes do início lá dos sintomas de demência. Sim, por quê? Porque o paciente vai lá, né, fazer os exames e, sei lá, adoece de alguma coisa, pode ser diagnosticado, o médico pode, o neurologista pode diagnosticar lá e ele já começar um tratamento, já começar ter ciência da sua doença. Mas aí nessa fase ele já está bem crônico, né? Se ele chegar e não tiver todo esse comprometimento, não tiver todo esse cuidado, essa fase ele já vai estar crônico, já vai ser aquele paciente que já esqueceu, que já está debilitado, que já está precisando de outras pessoas para cuidar, sabe? Porque essa doença ela é desgastante. Você tem que contar com a misericórdia do outro, que tem isso ainda. E aí tem toda essa parte, sabe? Essa parte de você tá lembrando todos os dias. Aí vem a parte agressiva, porque o próprio doente ele não consegue entender como que eu acordo e não me reconheço, não reconheço as pessoas. E daí vai uma sequência de fatores da doença. Aqui, as características da doença de Alzheimer. Diminuição nas células nervosas e diminuição nas sinapses. Os detritos são comprometidos, como vocês veem aí na imagem, aqui na parte do córtex, né? Aqui a parte normal, essa parte aqui. Células aqui ainda aparece normal, aqui do lado também normal, e aqui já aparece comprometido, aqui já tem uma atrofia, já aparece até uma parte bem aberta. Aqui também, ó, o aumento do ventrículo, ó, bem aberto, já uma parte bem com os filamentos, né, bem mais grossos aqui. Como vocês viram na outra imagem, né, aqui eu faço a sequência dela. A atrofia cerebral, ok? Há um comprometimento ocorrido, principalmente desde o início eu falo, no hipocampo, lá. Encolhimento do tecido cerebral, a gente já nota na segunda imagem, e o aumento que vocês veem aí dos ventrículos, que você já é nítido, né? De uma imagem para a outra, você vê que já tá até parecendo um rostinho ali na imagem, como o cérebro já está diferente nessa outra imagem. Nós também lembramos uma proteinopatia, que ela pela deposição anormal de proteínas via amiloide, que leva à morte celular. Aqui nós vemos algumas placas, e essas placas, elas contêm algumas deposições anormais de proteína, né? E aqui se forma esse emaranhado, né? E aí causa, né, o efeito que leva à morte. Nesse processo, o precursor proteína B-amiloide, aqui nós vemos duas imagens, uma imagem com o precursor normal, né, do indivíduo do indivíduo que não contém Alzheimer. E aqui do outro lado direito nós vemos também um precursor com um indivíduo que contém a doença de Alzheimer. Aqui no fundo a gente pode observar que há vários emaranhados dessas placas. Essas placas, ela pode ocorrer uma inflamação e que essa inflamação pode levar à excitotoxicidade e à disfunção mitocondrial, com isso também trazendo aos radicais livres, né? Nós sabemos que esses radicais eles são tóxicos, né, para os neurônios. E a gente também não pode deixar de falar da importância dessa proteína tau. Essa proteína tau, ela tem a importância de estabilizar os microtúbulos, né, para que esses microtúbulos eles não afetem uma pessoa que está prestes a conter essa doença de Alzheimer. Essa proteína tau também ela é abundante em neurônios, mas na doença de Alzheimer ela é hipofosforilada na forma de emaranhados, como eu falei. Então aqui vocês vão observar nessa imagem que ela está começando a formar esses emaranhados, né? E a pessoa que contém a doença do Alzheimer, ela vai
gradativamente contendo essas placas, né, nos seus neurônios. Falando um pouco sobre as placas e os emaranhados, eles tendem a se espalhar por todo o córtex e em um padrão previsível de acordo com o avanço da doença de Alzheimer. Como vocês veem aí, são 3 imagens, né? Essas 3 imagens apresentam... Deixa eu pegar o apontador aqui. Essas 3 imagens aqui, ó, esses emaranhados aqui, ó, nessa fase aqui, elas estão bem simples, que é uma fase inicial. Já aqui eles apresentam, ó, já uma fase mais, o emaranhado já tá bem largo, e aqui, só para vocês verem, já a fase já bem avançada da doença. Só para vocês terem noção do que seria esse emaranhado que a gente falou desde o início da aula. E como é feito o diagnóstico? Nós sabemos que a doença de Alzheimer, ele é clínico, né? Então, se dá a importância de fazer consultas, né, neurológicas, e nessas consultas vai ser pedido para que ele faça um eletroencefalograma, né, para também que se possa detectar as fases da doença de Alzheimer. E também se sabe através das alterações neuropatológicas específicas, né? E também através do acúmulo de placas neuríticas e emaranhados. Então, durante esse diagnóstico, o médico ele vai descobrir se a pessoa está na primeira, segunda, terceira fase através dessas placas neuríticas, né? Quando contém esses emaranhados neurofibrilares, né? De proteínas tal e hiperfosforilados. E como se dá a progressão, né, da doença de Alzheimer? Quando a gente vê em estágios iniciais, as placas elas se formam nas regiões envolvidas em... Primeiramente, ela vai fazer com que a aprendizagem, a memória, pensamento e planejamento comecem a ficar embaraçadas. Ou seja, a memória dela já começa a ficar mais fraca, ela já começa a ter dificuldade na aprendizagem e os pensamentos dela começam também a ficar mais difícil, né? Ou seja, sendo assim, ela não vai conseguir fazer aqueles planejamentos que antes ela fazia. E quando o estágio de leve a moderado, as placas se espalham para as regiões envolvidas como a fala e compreensão de discurso, percepção de onde o corpo está em relação aos objetos ao seu redor. Então, há essa dificuldade de compreensão, tá bom? Principalmente quando as pessoas falam com ela não entende o que a pessoa fala, ela começa a ficar olhando para a pessoa para ver se ela consegue entender algumas coisas, né? E daí começa a surgir os primeiros estágios, né, de leve a moderado da doença de Alzheimer, tá bom? E também ela vai ter a dificuldade em relação aos objetos ao seu redor. Ela não vai saber muitas vezes onde ela está, que objeto é aquele que antes ela pegava, ela não vai saber que objeto é esse. Né? Então ela vai ter várias dificuldades em relação aos objetos ao seu redor. E quando está em estado grave, essa progressão ela vai ficando cada vez pior. Né? Ela vai ter perda da capacidade de se comunicar, reconhecer a família e as pessoas queridas, cuidar de si mesmo. Então, esse é o estágio grave, né, de uma pessoa que possui doença de Alzheimer. E aqueles que possuem pessoas em sua casa que têm essa doença de Alzheimer, elas precisam muito de cuidados especiais, né? Então, precisa ficar conversando, precisa mostrar algumas fotos, né, para que ela possa trabalhar a sua memória. Como que deve ser o tratamento dessas pessoas que têm doença de Alzheimer? Bem, a doença é sistemática, ou seja, precisa de uma equipe multidisciplinar, né, como psicólogo, psiquiatra, neurologista e assim outras equipes. Né? Então, contém também a farmacoterapia, né, que são terapias atuais, e essas terapias atuais, elas também não modificam o curso da doença. Então, as pessoas precisam fazer atividades físicas, né? Eu vou explicar um pouco mais lá na frente. Então, como a gente havia falado sobre as drogas beta-amiloide, essas drogas anti-amiloides, ela vai diminuir a produção de beta-amiloide, ou seja, ela vai aumentar a sua depuração ou reduzir a agregação da proteína. Ela vai fazer com que a pessoa não fique com aqueles emaranhados, né,
de placas que acaba afetando a pessoa que tem a doença de Alzheimer. E também tem as drogas anti-tau, né? E essas drogas anti-tau, ela vai inibir a agregação e fosforilação da tau. Então, é importante na formação da memória. Recentemente, em 2019, surgiu uma revista e essa revista ela contém algumas pesquisas que saiu, né, de alguns estudiosos, e eles descobriram a irisina. Essa irisina ela é importante na formação da memória de pessoas com a doença de Alzheimer, o que ela também faz com que tenha uma neuroproteção contra essas toxinas produzidas pelo Alzheimer, e é importante mediador dos efeitos benéficos dos exercícios das pessoas com Alzheimer. Né? Então, foi como eu falei, a pessoa que possui a doença de Alzheimer, ela precisa constantemente estar fazendo exercícios, praticando a memória, jogos interativos e assim outras coisas. E essa irisina também ela é capaz de se opor a falhas de sinapse e ao comprometimento da memória da pessoa com doença de Alzheimer. E também pode diminuir com o tempo a progressão da doença, ou seja, com o tempo, né, a pessoa fazendo uso dessa irisina, essa doença ela pode diminuir cada vez mais. E como se dá a prevenção? A prevenção, como eu falei no início, ela se dá através de exercícios físicos. Né? Então, é importante que os familiares observem os seus idosos, né? E que ajude eles a dançar, fazer exercícios físicos, jogos. Muita gente gosta muito de jogar, né? Tem aqueles quebra-cabeça, tem de formar letrinhas. Então, isso é um importante, né, exercício também para induzir o cérebro, né, da pessoa e fazer com que ela não esqueça de algumas coisas, né? Então, ajuda bastante. E o prognóstico, né? Então, nós sabemos que a velocidade da progressão, ela varia muito, né? Ela começa fraquinho, né? Tem o primeiro estágio, tem o segundo estágio, o terceiro estágio. Então, ela varia do leve, né? Do fraco, do leve ao moderado e também até o avançado. Né? Então, ela varia muito. E a pessoa que contém o Alzheimer, ela vive em média 8 anos, ou seja, podendo também chegar até 20 anos. Então, mas o curso da doença também, ela depende, né? Então, muitas vezes a idade ou o diagnóstico, né? Se a pessoa já tem alguma doença autoimune, né? Vai atrapalhar também o desenvolvimento para melhorar, né? Essa doença de Alzheimer. Né? Então, quando o idoso ele vai ter essa doença ou esse problema de saúde, atrapalha bastante, né? Para que a pessoa com a doença de Alzheimer, ela melhore. Então, é isso, né? Então, esse nosso seminário que a gente deixa para vocês.